Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, por aqui tudo bem, espero que vocês também estejam bem, tá? Eu tenho só alguns recados, então, antes da gente iniciar a nossa aula de hoje. O primeiro deles, então, é que, como vocês já devem estar cientes, é que as nossas aulas teóricas, então, elas vão acontecer até o dia 31 de maio. Então, depois eu vou passar o cronograma atualizado para vocês. Eu estou só esperando as novas regras e diretrizes que a instituição vai nos repassar. E o outro recado já para repassar para vocês é que então a nossa prova que corresponde a M1 ela vai ser online, tá? Como ela vai se dar, como vai acontecer, os detalhes todos da forma correta, eu vou passar para vocês provavelmente até a próxima aula, tá? Porque a coordenação ainda não nos passou essas informações, mas fiquem tranquilos. Feito? De recados, então, era isso. A nossa aula de hoje é sobre resíduos de serviços de saúde. Então, vamos se animar. É sexta-feira à noite, né? Mas vocês sabem que toda sexta-feira vocês têm um encontro comigo, tá? Então, quando eu falo em resíduos de serviços de saúde, quando eu falo em resíduos, o que vem na cabeça de vocês? Nada? Cri, cri, cri. Se a gente estivesse na sala de aula e eu falasse, quem pode me dizer o que significa resíduos? Eu acho que vocês me diriam que alguém pode lembrar de resíduos, restos, lixo. Foi alguma coisa parecida que vocês pensaram? Então, a nossa aula vai ser sobre isso. E aí vai ficar mais claro o que é isso, né? O que a gente vai falar nessa aula? O que são resíduos? Então, a gente vai conhecer o conceito de resíduos, tá? E a gente vai falar principalmente como são classificados os tipos de lixo que a gente produz em saúde e qual o destino correto que eu tenho que dar para cada tipo de lixo que é produzido no meu consultório odontológico, por exemplo, tá? Ou na área da saúde em geral, que a gente tem que ter esse conhecimento. Então a aula de hoje é basicamente sobre isso. Eu vou dar a aula para vocês, claro, estou aqui. E nessa aula também a gente teve a colaboração da professora Shana com alguns slides, tá bem? Ela que dava essa disciplina, então, anteriormente a mim, tá bom? Então vamos seguir. Bom, deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Então, resíduos, tá? Na verdade, os resíduos, né, a geração de resíduos e a destinação desses resíduos, ela é um desafio para a nossa sociedade hoje em dia. Por quê? Pensa em casa, né? Vamos falar de casa, que é mais fácil. Em casa, não sei se vocês perceberam, agora que a gente está em quarentena, a gente consegue, acho que até, quem sabe, observar melhor isso, que a gente produz muito lixo. Muito lixo. Comecem a observar em casa que cada pessoa que mora com vocês, ou se vocês moram sozinhos, a quantidade de lixo que vocês produzem, tá? E aí pensem que para todo esse lixo tem que ser dado um destino. E que aí na casa de vocês é só uma pequena parcelinha do lixo que é produzido na cidade toda, no estado todo, no país todo, tá? Então isso aí, o destino do lixo, a forma correta de manejar esse lixo é um desafio para a sociedade, tá? Bom, e qual que é a diferença? Existe diferença entre lixo e resíduo? Ou é a mesma coisa? Eu posso chamar resíduo de lixo, lixo de resíduo. E aí eu fui procurar no dicionário. Qual que é o significado de cada um? Vamos ver? Então, ó, lixo significa o quê? Tudo aquilo que não tem mais utilidade. E resíduo significa, ó, é um termo mais usado para designar sobra do beneficiamento de produtos industrializados. Então, resíduo significa sobra. Lixo é mais utilizado para falar de tudo aquilo que não tem mais utilidade. Mas aí vem uma reflexão aqui embaixo que ela diz o quê? Que às vezes o que é lixo para mim, né, o que não tem mais utilidade para mim, pode ter utilidade para outra pessoa, certo? Então nem sempre o que eu jogo fora é lixo, tá? Então por isso que provavelmente o termo mais correto para a gente usar seria resíduo, certo? Bom, então, segundo a resolução da CONAMA, o que é CONAMA? É o Conselho Nacional do Meio Ambiente.
tá? O que a CONAMA define? Ela define resíduos sólidos como? O que ela entende que são os resíduos sólidos? Resíduos nos estados sólido ou semissólido, que resultam de atividades de origem industrial, então que vem das indústrias, doméstica, das casas, das pessoas, hospitalares, comercial, agrícola e de serviços de varrição, tá? E aí ficam incluídos nessa definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água. Ah, tá, eu ensinei a palavra. Mas então, qualquer forma de produto, por exemplo, lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos, instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública, tá, de esgoto. Então, todos que precisam passar por um tratamento antes de serem dispensados na rede, então, de esgoto, tá? Então, essa é a definição, então, da CONAMA, a definição nacional do que seriam resíduos, tá? Bom, quando a gente olha para a história, como é que foi mudando essa coisa de ver o lixo de uma forma diferente, né? Lá nos anos 70, então, foi quando começou a se falar da disposição correta dos resíduos. Então, que a gente tinha que separar o lixo. Aí lá nos anos 80 veio a ideia então de que seria necessário e que seria importante a gente começar a se preocupar com a reciclagem do lixo. Então, como começou a se produzir muito lixo, se viu que tinha que se pensar em ferramentas alternativas para dar destino a esse lixo. E aí lá nos anos 90, mais pertinho, né, daqui, quem nasceu em 90, eu nasci, a gente começou então a se preocupar com a minimização dos resíduos. Então, formas de produzir menos resíduos, tá? E aí, para vocês terem ideia, ó, só para trazer para vocês o que está acontecendo no nosso país. A gente tem, ó, esse dado é de 2014, mas a tendência é que tem aumentado. Uma geração total de resíduos no Brasil de 79 milhões de toneladas. Então, é muita coisa, pessoal, tá? 65% dos municípios do país, eles tiveram, então, uma iniciativa em relação à coleta seletiva. Então, a gente tem uma grande parcela das cidades se preocupando em realizar a coleta seletiva, então, para poder reutilizar, né, reciclar parte dos materiais. E ainda, resumem-se a disponibilização de pontos de entrega voluntária ou convênios com cooperativas de catadores. Então, são as formas que as cidades encontraram, então, de reciclar, de reutilizar o lixo que pode ter um destino diferente. Os resíduos, né? Então, ali, só como a gente viu, esse é um dado um pouquinho mais atualizado, então, ó, de novembro de 2019. Então, o Brasil gera 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. É muita coisa. E daí vocês pensam, tá, e para onde vai tudo isso, né? Então, a gente tem que pensar, não é? Ai, saiu da minha casa, então eles que se virem. Não, a gente tem que pensar para onde que vai todo esse lixo, todos esses resíduos, né? Porque com certeza vai ter um efeito cumulativo ao longo dos anos. E aí, ó, quando a gente olha para essa quantidade, a gente vê que parte dos resíduos ela tem uma destinação final adequada, depois a gente vai ver qual que é essa destinação adequada, mas que ainda, ó, aproximadamente 30 milhões de toneladas, elas seguem indo para lixões ou aterros controlados, que não é a melhor forma, então, de disposição final desse lixo. A gente vai ver depois qual que seria a melhor forma, tá? Então, o que a gente vê até aqui? Que ainda tem muita coisa para ser feita, né? Que o nosso sistema de coleta, de manejo, gerenciamento desses resíduos dentro das cidades, dos estados, dos países, ainda não é 100%. E quais os problemas que a gente vê hoje em dia, né, em relação à geração de resíduos? Que eles são gerados numa velocidade muito rápida, tá? Porque a gente está numa geração que a gente consome muita coisa e consome muita coisa industrializada, né? Então tudo vem em caixa, tudo vem em plástico. Então é uma velocidade de geração muito rápida, tá?
um alto grau de descartabilidade, então tudo é descartável, tu vai no mercado, vem aquele monte de sacolinha, tu vai comprar qualquer coisa, vem numa embalagem, é tudo descartável. Algumas coisas têm características não degradáveis, então elas não são degradadas ao meio. E ainda a gente tem alguns materiais que têm uma maior toxicidade, né? Por exemplo, a pilha que a gente usa na TV. Então essas coisas que não podem ter o destino normal, que seria o lixo comum de casa. E aí, pensando nisso, né, em formas de reciclar, reutilizar, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tinha uma campanha que era a campanha dos 3 R's, que significava reduzir o consumo, né, reciclar para reutilizar. E aí, depois dessa campanha dos 3 R's, ela evoluiu e aí mudou um pouquinho, ó, para repensar. Então, repensar se realmente é necessário consumir tudo que a gente consome, produzir tudo que a gente produz, recusar algumas coisas, né? Recusar o consumo e o uso de algumas coisas. Por exemplo, canudinho plástico, que era super usado para tomar Coca-Cola ou outras coisas. Ainda é usado em alguns estabelecimentos, certo? Então, tu pode se recusar a consumir algo que talvez não seja necessário, porque se vem o refri num copo, por exemplo, eu não preciso mais do canudinho para tomar a bebida, né? Então eu posso dizer, não, muito obrigada, não precisa. E aí pode ser um trabalho de formiguinha, porque tu pode pensar, é só um canudinho, que diferença faz? Mas faz diferença, né? Porque se eu digo que não, daí tu diz que não, daí dentro da nossa sala todo mundo diz que não, já são 30 canudinhos a menos, né? Então, repensar, recusar para reduzir o consumo, reciclar e reutilizar, tá? Então, para a gente refletir sobre isso. Bom, e aí, por que a gente está falando de lixo, de resíduo? Tá, a gente sabe que todo mundo produz, mas o que eu tenho a ver com isso, né? A gente pode pensar, qual que é o porém todo? Nos serviços de saúde, no nosso caso, mais propriamente no consultório odontológico, a gente produz lixo. E a gente não produz só lixo comum, né? A gente produz lixo que tem sangue, a gente produz lixo que é super cortante, por exemplo, a lâmina do bisturi, ela é descartável, então ela tem que ser jogada fora. A gente joga fora agulha, a gente joga fora aquele líquido. Vocês sabem que quando a gente vai no dentista, a gente pode tirar um raio-x do dente, tá? E para revelar essa foto do dente, esse raio-x, a gente coloca em vários líquidos para conseguir que apareça então a imagem do dente no filme que a gente fala. E esses líquidos também, eles não podem ser simplesmente jogados na pia, tá? Porque eles são produtos químicos. Então a gente trabalha com muitas dessas coisas na odonto e a gente tem que saber dar um destino adequado a tudo isso. Por quê? Para não prejudicar o meio ambiente e também porque está na legislação. Então, se vocês no consultório descumprirem isso pode acarretar um processo ético pelo CRO e até tem outras consequências mais graves. Então, não é só porque é eticamente adequado, não. É porque é um dos nossos... agora me fugiu a palavra, mas é uma das nossas obrigações, tá? Como cidadãos e como futuros e cirurgiões dentistas, tá? Então vamos ao conceito, porque aqui na nossa disciplina a gente adora um conceito, né? Tá. Então vamos lá. E os resíduos dos serviços de saúde, então? O que eles são? Então vamos ver. São todos aqueles resultantes de atividades exercidas nos serviços relacionadas com atendimento à saúde humana e animal, tá? Então, tanto humana quanto animal. E que por suas características necessitam de processos diferentes, então, de manejo, então, de como lidar com esse lixo, exigindo um tratamento prévio à sua disposição final. O que isso significa? Que uma parte do lixo, dos resíduos que a gente produz, o termo correto é resíduo, tá? Eu falo lixo para ser uma forma mais acessível para vocês entenderem. Então, que uma parte dos resíduos que a gente produz no consultório odontológico não pode simplesmente ser jogada no lixo comum, tá?
Por exemplo, a parte que tem sangue, que tem saliva, essa parte ela tem que ter um destino diferente. E aí, nesse destino, ela tem que ser tratada. O que eu quero dizer? A gente está descartando material que é cheio de bactéria, de fungo, tá? De vírus. Então, eu não posso simplesmente pegar e jogar em qualquer lugar, porque alguém pode ter acesso e se contaminar. Então, esse material, ele tem que receber um tratamento, ele tem que ser esterilizado, é praticamente isso, tem outras formas que a gente vai ver, mas essas bactérias, esses fungos, tudo isso tem que ser morto, tá? Nem que esse material seja queimado, a gente vai ver depois. E depois, sim, daí eu posso jogar pode receber o mesmo destino dos outros. Mas antes, tem que passar por um processo, tá? A gente vai ver esse processo. E aí tem alguns exemplos ali, ó, ali embaixo, de resíduos de serviço de saúde, ó. Resíduos que vêm dos necrotérios, das funerárias, dos serviços de medicina legal, das farmácias, dos centros de controle de doenças de animais, das unidades de atendimento à saúde, dos serviços de acupuntura, que usam bastante agulha, né? Materiais que entram em contato com o sangue, dos serviços de tatuagem e entre outros similares, tá bem? Bom, então os resíduos dos serviços de saúde, eles têm que receber um tratamento especial desde a origem, então desde, por exemplo, do consultório odontológico até o destino final, que é onde eles vão ser dispensados. Isso é de responsabilidade da instituição, por exemplo, no meio que a gente está da universidade, então da Uniavan, é de responsabilidade do município, do estado e também a nível federal, tá? Por quê? Porque esse lixo gerado pelos serviços de saúde pode causar, então, impactos sanitários, ambientais, econômicos e sociais. Então, é uma coisa importante, tá? Não é, é só porque é lixo, é lixo. Não, é uma coisa muito importante, que pode causar impactos maiores. Bom, alguns exemplos, então, dos impactos ambientais que a gente pode ter quando o descarte dos resíduos for inadequado. A gente pode ter geração de lixiviados, de chorume. O que é o chorume? Vocês já viram um lixo que ficou muito tempo esperando para ser jogado fora, ou que ficou muito tempo parado num canto? Não começa a sair um líquido daquele lixo? Aquilo é o chorume, tá? E esse chorume ele pode acabar contaminando lençóis freáticos, por exemplo, então contaminando o meio em que ele está. Ainda, outros impactos ambientais que o descarte não adequado dos resíduos pode gerar. Produção de gases tóxicos, tá? Como, por exemplo, amônio. E ainda, contaminação do lençol freático, que é o que eu falei para vocês. Então, se a gente coloca o lixo num lugar que não tem preparo para receber, esse lixo ele vai decompor, ele produz o chorume penetra na terra, como está na imagem ali, e acaba contaminando o lençol freático que tem embaixo da terra, tá? Também pode causar proliferação de vetores. Então, se eu tenho um lixo parado, vai vir rato, vai vir outras coisas, tá barato. Então, se tu olha aqueles lixões que às vezes aparecem em reportagens, tem vetores ali, né? Então, tem esses animais, porque o lixo acaba chamando esses animais para esses ambientes, e esses vetores transmitem doenças. E aí a gente pode ter também, então, outro impacto é a proliferação de micro-organismos patogênicos, como eu falei para vocês. Então, as seringas com agulhas, elas têm que ter um destino apropriado. Porque se eu mandar para um lixão, algum catador entrar em contato com essa seringa, se perfurar, ele vai ter se contaminado, a gente não sabe com o que, vai que o paciente que foi atendido com aquele material tinha uma doença infecto-contagiosa, e aí, então, esse catador ele vai estar sendo contaminado, tá? Por algum micro-organismo patogênico que está ali, né, no meio daquelas seringas e daquelas agulhas. Tá ficando claro, pessoal? Tô falando rápido, vou desacelerar. Porque às vezes eu tenho mania de falar rápido. Vocês me avisem pelo chat, que daí na próxima aula eu falo mais devagar, tá? Bom, o que é então o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, tá?
tá? Qual que é o objetivo de gerenciar, então, de manejar corretamente os resíduos? É minimizar, então, diminuir a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, então, um encaminhamento seguro, né, sem ocorrência de acidentes, de forma eficiente, visando a proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais, então evitando a contaminação do meio, né, e do meio ambiente, tá? Então esse é o conceito, então, é o objetivo da gente fazer o gerenciamento dos resíduos de saúde. E para fazer esse gerenciamento, a gente tem uma série de etapas, tá? Então tem um passo a passo que a gente deve seguir. Eu vou falar para vocês qual que é esse passo a passo e depois a gente vai descrever cada um dos passos para vocês entenderem o que significa cada um, tá? Após essa aula, a gente vai ter uma atividade que vocês vão ter que falar um pouquinho sobre esses passos, então prestem atenção agora do que vai ser comentado, feito? Então tá. Então, quando a gente fala de gerenciamento, quais são as etapas que a gente tem? A etapa número 1 é quando a gente separa o lixo, tá? Então imaginem vocês estão vendo aquelas latinhas coloridas? Elas são familiares para vocês, né? Então imaginem vocês estão comendo um sanduíche num aeroporto e daí vocês terminaram de comer o sanduíche e ficou o guardanapo. E aí vocês foram jogar fora e se depararam ali com as lixeiras coloridas. Vocês vão pegar o papel, né, o que sobrou, o papel, porque vocês comeram o sanduíche todo, né, espera. E aí vão jogar na lixeira destinada a papel. Isso que vocês estão fazendo, o nome disso é segregação, tá? Então isso é a segregação. Depois a gente vai ver melhor o conceito, mas é isso. Depois que vocês jogaram fora, a outra etapa, né, é o acondicionamento. Quando eu falo em acondicionar, eu estou falando em guardar alguma coisa, né? Então, o acondicionamento, ele vai se referir, então, aonde que eu guardo o lixo. Se é numa sacola, se é numa caixa, tá? Aí, a gente tem o passo 3, que é a identificação. Então, todo lixo, ele recebe uma identificação. Então, no consultório, por exemplo, quando eu uso uma gaze, eu sujo ela com sangue do paciente, aquilo se torna um lixo biológico e eu tenho que jogar num lixo adequado para aquilo, tá? E aí esse lixo adequado, ele vai ter uma inscrição na frente, um símbolo, que a gente vai ver. Então, todo lixo, ele tem que ter uma identificação, tá? Depois, a etapa 4 se refere ao transporte interno, tá? Então, imaginem vocês numa clínica odontológica, tá? A gente tem, então, vários consultórios, em cada consultório a gente tem um cesto com lixo. Então, a gente faz o quê? A gente passa alguém, né, por exemplo, a auxiliar, ela passa de consultório em consultório, pegando, então, os lixos e botando no recipiente maior, tá? Para depois dar outro destino. Então, esse é o transporte interno, é alguém que passa pegando todo o lixo dos consultórios e botando num recipiente maior. Aí, a gente vai para a etapa 5. A etapa 5 é o armazenamento temporário. Então, vamos de novo aquela auxiliar. Ela recolheu o lixo, botou num recipiente maior, dela se direcionou lá para os fundos da clínica, né? E nos fundos da clínica tinham quatro recipientes desses grandões de lixo, que nem a foto ali, tá? E aí ela foi lá e despejou o lixo que ela recolheu num desses 4 recipientes. Esse é o armazenamento temporário. Entendido até aqui? Bom, tá lá armazenado temporariamente. E aí, o que pode acontecer, daí aqui é mais para faculdades e hospitais, é o armazenamento externo. Então, aqueles carrinhos de lixo onde a auxiliar depositou o lixo, eles são carregados para uma casinha que tem abertura para a rua e eles ficam lá até que passe o serviço para recolher esse lixo. Então, esse seria o armazenamento externo. E aí vem o passo 7, como eu falei,
que seria a coleta do lixo, né, e o transporte externo. Então, vai lá, pega o lixo da casinha e leva. E aí leva para onde? Minha voz tá péssima hoje. E aí vai levar para sofrer o quê? Um tratamento, tá? Então, os resíduos do serviço de saúde, eles têm que passar por um tratamento, que a gente comentou antes, que a gente vai ver depois também. Então, eles vão, então, para uma central para passar por um tratamento prévio, que daí seria ou a queima do lixo ou a esterilização do lixo. E aí, depois desse tratamento, ele vai para o destino final, que são os aterros, tá? Não é o lixão, tá? O lixão não é legal, é ilegal. Vão para os aterros, que daí seriam o destino melhor, os aterros sanitários, tá? Então, a gente tem quantos passos? 9. Isso cai na prova. Bom, então agora a gente vai ver um por um para ficar bem claro, tá? Então, a segregação, lembrem de vocês lá comendo sanduíche, pegaram o guardanapo e botaram no recipiente para o papel, tá? Então, a segregação, agora direcionada a serviços de saúde, ela é a separação dos resíduos. O RSS significa Resíduos dos Serviços de Saúde. Não sei se eu botei a sigla antes, tá? Só para deixar claro. Então, segregação significa a separação dos resíduos do serviço de saúde no momento e local da sua geração, tá? Quais são os objetivos da segregação? Diminuir, então, o número de resíduos perigosos, quer dizer, reduzir o volume de resíduos perigosos, tá? Porque se eu separo, eu estou evitando colocar, por exemplo, papel num lixo que tem coisas orgânicas, por exemplo, né? Então, eu vou dar um destino adequado para cada tipo de lixo. Não vou produzir um volume enorme de um tipo só, né? E também diminuir a incidência. O outro objetivo, né, da separação é diminuir a incidência de acidentes. Por quê? Por exemplo, no consultório, se eu pego a minha lâmina de bisturi, né, que ela destaca, ela é descartável, e eu jogo no lixo comum, nesse lixo que é tipo de casa, que é o saco preto que a gente usa, o que pode acontecer? A secretária pode ir lá, recolher o lixo e na hora que ela vai pegar o lixo, ela se corta, tá? Isso acontece muito. Não no consultório odontológico, mas quando há um descarte inadequado, principalmente na faculdade, né? Se o aluno não joga na embalagem correta, o funcionário, então, da limpeza, já aconteceu na nossa faculdade, tá? Ele pode acabar se perfurando, e aí a gente não sabe de onde veio aquele bisturi, né? Aquela lâmina. Se o paciente em que a lâmina foi usada tinha uma doença infecto-contagiosa, então é uma coisa bem séria e pode causar acidentes bem sérios também, tá? Então sejam conscientes para na hora da clínica vocês realmente separarem, então, colocarem cada lixo no seu lugar adequado. Na aula de hoje a gente vai descobrir qual que é o lugar adequado de cada um, tá? Bom, então na segregação, o lixo, os resíduos, eles são separados de acordo com as características físicas, químicas, biológicas e os riscos envolvidos, tá? Já a segunda etapa, então, o acondicionamento. O acondicionamento, como a gente falou, é o ato de embalar, né, os resíduos segregados ou em sacos ou em recipientes ou em caixas, tá? E a capacidade do recipiente, ela tem que ser compatível com a geração de resíduos durante o dia, né? Então eu não posso ter, por exemplo, um lixo que no final do dia ele esteja transbordando, tenha lixo até no chão. Então isso tem que ser compatível. E um acondicionamento inadequado, como a gente estava falando, ele compromete a segurança do processo e encarece o processo, tá? Então aí vocês têm a foto de um profissional que cuida então da limpeza, um gari, e aí o que aconteceu? Ele foi pegar um pacote, um saco, e tinha o que no saco? Uma injeção com uma agulha, e ele se perfurou, tá? Então mesmo usando a luva ali para proteger, a agulha ela penetra. Então, instrumentos pérfuro cortantes que a gente fala, eles têm uma caixinha de papelão que ela é
feita para que eles sejam depositados ali dentro, tá? A gente vai ver. Agulhas não devem ser colocadas no lixo comum, jamais, jamais, tá? Bom, ainda, como a gente falou, cada saco, então, vai ter uma identificação, tá? Então, nessa identificação, são medidas que permitem, então, a gente reconhecer os resíduos que estão dentro dos sacos ou recipientes, fornecendo, então, informações para o manejo desses resíduos. Então, por exemplo, ali na fotinho, vocês veem que tem um símbolo, que está escrito risco biológico, e tem um símbolo, né, que parece umas bolas pretas e brancas, tá? Esse é o símbolo do risco biológico. Ele fica num pacote branco, tá? E ele tá em todas as clínicas. Se alguém já foi para a clínica, já viu. Tá aí nos consultórios também. Então, ele é padrão para o Brasil todo. Então, é o saco branco com essa imagem na frente. Dentro desse lixo, a gente vai colocar o quê? Luvas contaminadas, gaze com sangue, sugador com saliva, isso vai tudo dentro desse pacote. E como é que eu sei que ali dentro daquele pacote eu tenho coisas contaminadas? Porque eu tenho esse símbolo na frente do pacote. Ele não é um saco branco qualquer, ele tem esse símbolo, tá? Então, por isso que tudo tem que receber uma identificação, para a gente saber como tratar cada saco de resíduos. Bom, daí depois a gente tem a etapa do transporte interno, como a gente já falou antes, né? Que daí é o transporte dos resíduos dos pontos, então, que eles foram gerados, até o local destinado ao armazenamento temporário ou armazenamento externo, tá bem? Aqui é mais direcionado ao hospital, que fala ali. Então, ó, tem que ter um roteiro previamente estabelecido. Para quê? Para não pegar momentos de muito fluxo no hospital, por exemplo. Então, tu não quer sair com esse lixo infectado numa hora que tem um monte de gente. Porque alguém pode esbarrar em ti e por alguma razão, sei lá, cai o carrinho, pode acontecer uma coisa assim, um horror, tá? Então, por isso que sempre nos hospitais ou clínicas maiores, o transporte do lixo segue um roteiro determinado. Então, vai acontecer sempre na mesma hora do dia, que é um momento que tem menos fluxo de pessoas, tá bem? Bom, o armazenamento interno e externo, como a gente falou, né? Ou, por exemplo, nos fundos da clínica ou na parte que dá para a rua. Ele consiste, então, o quê? Na guarda temporária dos recipientes contendo os resíduos já condicionados em local próximo aos pontos de geração, tá? Que foi o que a gente viu. E o armazenamento temporário externo, então, consiste no acondicionamento dos resíduos em abrigo, com acesso facilitado aos veículos coletores. Então, é um local que ele já tem acesso para a rua. Então, o veículo que vem recolher esse lixo, ele tem fácil acesso, tá? Então, não pode ser um lugar que seja trancado, por exemplo, porque daí não tem como recolher o lixo. Bom, depois a gente tem a coleta e transporte externos. Então, é retirado o lixo, né, lá daquele lugar que a gente botou temporário e ele é levado para receber um tratamento especial. O tratamento, então. O que é esse tratamento que eu tanto falo? Vocês devem estar pensando, né? Que tratamento é esse? Bom, o tratamento é a aplicação, então, de uma técnica que modifique as características dos riscos, diminuindo a contaminação, então, daquele lixo ou eliminando a contaminação totalmente e também os danos ao meio ambiente, tá? Então, como é que eu faço isso, né? Os principais métodos usados para o tratamento são autoclave. Então, a gente já falou da autoclave, lembram? O que ela faz? Ela esteriliza os nossos materiais, né? Mas a gente também tem essa central de tratamento dos resíduos dos serviços de saúde, que ela pega tudo que foi gerado. Então, por exemplo, aqueles sacos brancos com lâmina de bisturi, com materiais com sangue, tá? Instrumentos descartáveis com sangue, ela pega tudo aquilo, então, tudo isso é botado dentro de uma autoclave gigante, não é autoclave de consultório, é uma autoclave versão enorme, tá? Industrial. E aí, esse material, ele é esterilizado. Não para ser usado novamente, não.
Até porque tem coisas descartáveis, tudo. Não, ele é esterilizado para poder ser colocado, né, no aterro sanitário, tá? Então, uma das formas de tratamento do lixo é a autoclave. Outra forma é o uso de micro-ondas, que daí não é um micro-ondas de casa, são micro-ondas para também reduzir os micro-organismos desses resíduos, mas é menos comum, tá? Ainda, a gente pode ter tratamento químico ou por radiação ionizante, mas esses em vermelho que eu tô falando ali, que estão escritos em vermelho, eles não são muito comuns na área odontológica, tá? Ou incineração, que daí é a queima dos resíduos, tá? Então, eles são queimados. Então, a gente tem duas formas principais de tratamento dos resíduos do serviço de saúde. Ou eles são autoclavados e depois jogados no aterro sanitário, ou eles são incinerados, e daí os restos, enfim, jogados no aterro sanitário, tá? Esses tratamentos, eles podem ser realizados pelo próprio estabelecimento, mas aí só quando é um hospital, uma empresa grandona. Consultório odontológico, não. Daí são realizados por empresas terceirizadas, tá? Ou por cooperativas de estabelecimentos geradores de resíduos de serviço de saúde. Então, para nós, no consultório, normalmente, quase 100% das vezes, é uma empresa terceirizada que passa recolhendo, então, esse lixo, que tem que ter um destino diferenciado, e daí faz o tratamento desse lixo, tá? E a gente, nós, dentistas, pagamos por isso, tá? Ó, a autoclave que eu falei pra vocês, então, não é aquela autoclave de consultório, é uma autoclave gigante, tá? E aí, pra que serve? Por que eu vou autoclavar os resíduos, né, o lixo? Pra diminuir, então, os potenciais agentes patogênicos que causam doenças, tá? Então, para eliminar os micro-organismos, vírus, bactérias, fungos, tudo. E aí, a autoclave, como vocês sabem, ela trabalha com vapor e sob uma pressão bem alta, tá? Numa temperatura elevada, normalmente 120 graus, e por um tempo determinado, normalmente 15 a 20 minutos, tá? Vai depender do protocolo que a empresa usa. Entendido, pessoal, até aqui? Sim? Então, tá. Então, a outra alternativa que a gente falou, que existe, né, é a incineração. Incineração, lembra o quê? Queima. Então, incineração é queima, tá? É um processo físico-químico de oxidação. Então, na incineração, o que se usa? Temperatura elevada, né? Então, os resíduos, eles são jogados no fogo. Na incineração, a gente tem, então, a transformação dos materiais, né? A gente tem uma redução do volume, o que seria bom. Destruição de matéria orgânica, né? Que é o que a gente procura, e dos organismos patogênicos. Só que a incineração, ela tem um grande porém. Qual é o grande porém? É a produção de poluentes gasosos. Então, ela não é recomendada, tá? Por quê? Porque ela causa impacto no meio ambiente. Então, o método que é mais recomendado é o uso de autoclave, tá bem? Bom, então eu fui lá, fiz todas as etapas, fiz o tratamento do meu lixo e agora? Para onde ele vai? Agora eu vou para a etapa de disposição final. Então, onde que eu mando meu lixo finalmente? Os resíduos, né? Então, a gente tem três opções, tá? Ou eu mando para o aterro sanitário, ou aterro controlado, ou lixão. Qual é o melhor? Qual não é bom? Pensem. A gente vai ver cada um, tá? O que é o aterro sanitário? Às vezes a gente tem isso na época de colégio, né? O que significa cada coisa. Bom, aterro sanitário, o que significa, né? É quando eu tenho a compactação dos resíduos em camadas sobre o solo. Então, eu tenho a terra aqui e eu começo a botar o lixo aqui, tá? Essa terra, ela recebeu um tratamento antes de eu botar o lixo em cima. Então, ela foi impermeabilizada. Para quê? Para o chorume, lembra? Que é produzido pelo lixo e outras coisas, não passarem para terra. Então, tem uma camadinha aqui impermeabilizante. E aí eu vou poder botar o lixo em cima. Com essa camada eu protejo o meu lençol freático que passa embaixo da terra, tá?
E ainda no aterro sanitário, eu tenho então o controle do chorume produzido, tá? Esse chorume, ele vai ser reutilizado para outras, vai ser tratado, né? E também tem um controle das emissões gasosas, que são os gases que são produzidos pelo lixo, pela decomposição do lixo, tá? Ó, aqui a gente tem uma figurinha, então, ilustrando. O que a gente vê na figurinha? Vamos ver. Então, a gente tem vários morrinhos de lixo ali, né? Tá? A gente tem um lençol freático, que é o azulzinho ali, que ele não tá contaminado. Por quê? Porque entre o lixo e a terra, ó, tem uma camada ali protetora, tá? Uma manta de PVC e argila para proteger, então, a terra abaixo do lixo. A gente tem uma captação e queima de gás metano, então, que é produzida pelo lixo, tá? Então, para não poluir o meio. E ainda, então, o chorume, ele vai receber um tratamento, ó, ele é captado do lixo e vai para a central de tratamento. Então, esse é o aterro sanitário. O aterro sanitário, ele é o mais indicado hoje em dia, tá? Então, é a forma mais indicada hoje em dia. Temos o aterro sanitário, então. A outra opção que se tem, que ela é um pouquinho menos indicada, é o aterro controlado. O que é o aterro controlado? É onde o lixo ele é disposto de forma controlada, então em partes, e os resíduos recebem uma cobertura de solos, tá? Então eu coloco lixo, coloco terra em cima, coloco lixo, coloco terra em cima, tá? No entanto, os aterros controlados, ó, eles não recebem impermeabilização do solo, então o chorume ele entra na terra e ele pode contaminar o lençol freático embaixo. E normalmente ele não recebe, então, tratamento dos gases. Ali até tem captação e queima do gás metano, mas não é comum, tá? Então ele é praticamente um lixão, só que em vez de ser a céu aberto, tu vai compactando com terra. E aí a gente tem o lixão, né? Que são locais onde o lixo ele é depositado a céu aberto, sem qualquer controle, então, tá? Sobre os efeitos danosos ao meio ambiente e à população. Então, ele polui muito também, tá? Então, o lixão, ele não é indicado. Aqui também, só para ilustrar, então, a gente tem, ó, a diferença do lixão para o aterro controlado é que aqui eu não vou ter a compactação com terra do lixo, eu só tenho o lixo ali exposto. E aí eu tenho a presença de animais, né? Ali, ó, urubus e outros animais que começam a aparecer porque eu tenho aquele lixo exposto ali. Bom, aqui só para trazer para vocês, eu não sei, vocês sabem onde vai o lixo de vocês? Não sei se todos moram em Balneário, a maioria mora, que eu me lembro. Mas e vocês sabem para onde é destinado o lixo de Balneário? Bom, aqui a gente tem uma reportagem, então, sobre os municípios de Santa Catarina, é de 2014 ainda, dizendo então que em 2014 foram eliminados em 100% o uso de lixões. Então é bem recente, né? Pense comigo. É bem recente. Eu tô aqui calculando. Tá? Então é uma coisa que foi bem recente. Ó, o que a gente mais tem então são aterros sanitários. Ó, ao todo, lá em 2014, eram 36 aterros sanitários para atender quase 300 municípios. Vocês têm que pensar que esses aterros sanitários, eles têm um ciclo de vida, né? Em algum momento, esse aterro, ele vai atingir, então, a capacidade máxima, né, dele, então ele tem um tempo de vida também. Bom, e aqui, então, eu trago para vocês qual que é o valor, qual que é o preço, então, para cada tipo de tratamento que eu der ao lixo. Tá? Esse preço ele tá por tonelada. Por que eu trago isso? Porque às vezes a gente tá na clínica e a gente pensa, ai, que diferença faz, né? Posso jogar no lixo branco, no lixo preto, não faz diferença nenhuma. Faz sim, sabe por quê? Porque se tu jogar coisas que não precisam no lixo branco, então, por exemplo, vou jogar papel no lixo branco, fui tomar água e o copinho que eu tomei água eu joguei no lixo branco. Esse lixo branco, o que tu tá fazendo? Aumentando o volume de resíduo ali do lixo branco, né? E esse lixo branco a gente tem que pagar para ele ser tratado, tá? Então isso acarreta dinheiro. Por isso que cada coisa tem que ir no seu lugar. Porque pense no consultório de vocês. Ah, eu vou jogar tudo no lixo branco para diminuir o meu trabalho. O que acontece? Aumenta
os custos de vocês, tá? E vocês podem acabar tendo prejuízo em algum momento. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Aqui é o preço por tipo de tratamento, então, dos resíduos do serviço de saúde por tonelada, tá? A gente tá falando de toneladas. Então, se eu uso micro-ondas, que a gente viu que não é o mais comum, né? O valor é de 800 a 1.200 reais por tonelada. Autoclave, 800 a 1.200 reais também. Incineração, 1.500 reais. Então, a incineração ela é ainda mais cara, né? E o lixão não custa nada, né? Mas, em compensação, não é o destino... é ilegal, na verdade, né? Vocês destinarem para o lugar inadequado, tá? Depois a gente vai ver uma diretriz sobre isso. Bom, então agora a gente vai voltar um pouquinho a falar de segregação, tá? Então, ficou claro até aqui? Então, a gente viu todas as etapas até a disposição final, né? E aí, vocês vão perguntar, professora, mas o que a gente vai voltar a falar de segregação? Já entendi, é só ir lá e separar o lixo, tá? Por quê? Porque nos resíduos de serviço de saúde, a gente tem uma classificação em 5 grupos dos resíduos, tá? E a gente tem que conhecer essa classificação. Essa classificação divide os grupos, então, dos resíduos de A até E. Então, o grupo A se refere aos resíduos com risco biológico. O grupo B, aos resíduos com risco químico. O grupo C, rejeitos radioativos, então materiais com radiação. O grupo D, resíduos comuns, então é o lixo comum, o lixo de casa, ou papel, coisas comuns, sem contaminação. O grupo E, materiais pérfuro-cortantes. Então, vocês têm que conhecer essa classificação, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho de cada grupo. Vamos lá. Então, cada grupo, desde o grupo A até o grupo E, vai receber um símbolo. Lembra que a gente falou que cada tipo de resíduo tinha um símbolo de identificação? A gente vai descobrir quais são esses símbolos. Então, o grupo A. Os resíduos do grupo A, eles vão ser identificados pelo símbolo de substância infectante, com rótulos de fundo branco, olhem ali na imagem à direita, e desenho e contornos pretos. Então, esse é o símbolo que vocês encontram nos resíduos do grupo A, tá? Que são os resíduos biológicos de substância infectante, tá? Então, por exemplo, gaze com sangue, sugador com saliva, tudo faz parte, tudo vai no saco branco que tem esse símbolo na frente. Já os resíduos do grupo B, são os resíduos químicos, tá? Eles são identificados através de um símbolo de risco, associados e com discriminação de substância química e frases de risco. Então, eles vêm com uma caveirinha, tá? Normalmente, alguma substância química que a gente compra para o consultório, e aí vem com o desenho de uma caveirinha, que significa que tem risco químico. Já os rejeitos do grupo C, então, que são radioativos, a gente vai ter essa imagem, então, de radiação. Na odontologia, a gente não tem, tá? A gente não gera resíduos com radiação, tá bem? Já os resíduos do grupo D, então, são os resíduos comuns, a gente joga no saco preto, e aí aquele símbolo comum que vocês encontram ali, ó, à direita, tá? Então, vidro, plástico, papel, metal, orgânico, todos recebem, na verdade, esse símbolo aí. Então, os resíduos do grupo D, eles podem ser destinados à reciclagem ou à reutilização, tá bem? Quando adotada a reciclagem, a sua identificação deve ser feita nos recipientes e nos abrigos de guarda de recipientes, usando o código de cores e suas correspondentes nomeações. E daí a gente tem o código de cores ali, né? Então, vidro é verde, plástico vermelho, papel azul, metal amarelo e orgânico é parece um bege marronzinho, tá meio estranho, tá? Mas são cores diferentes. E ainda, os produtos do grupo E, que são os pérfuro-cortantes, eles vão receber esse símbolo ali que tá para vocês à direita, né? Que também parece círculos pretos e brancos. E eles vêm numa caixinha amarela que a gente vai ver,
tá? Então, esse símbolo, ele identifica resíduos perfuro-cortantes. Então, a pessoa que vê um pacote identificado com esse símbolo vai saber, aí dentro tem coisa que corta, tenho que pegar com cuidado, tá? Bom, quais são os conceitos, então, de cada grupo, segundo a CONAMA, né, que a gente viu, a Agência do Meio Ambiente, e a Anvisa? Os conceitos são bem parecidos, tá? Eu trouxe só a título de curiosidade. Então, o grupo A, os resíduos biológicos, segundo a CONAMA, são resíduos que apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente devido à presença de agentes biológicos, tá? E aí a Anvisa diz, é bem parecido, ó, resíduos com possível presença de agentes biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. Então, são conceitos bem parecidos. Exemplos de resíduos do grupo A. Ó, algodão infectado, luva com sangue, com saliva, materiais contendo sangue ou líquidos corpóreos, biópsias de lesões. Então, por exemplo, às vezes a gente faz uma biópsia da boca, tem que tirar um pedacinho da gengiva. Esse pedacinho da gengiva, se ele pode ser jogado fora, né, se não vai ser examinado, ele vai no saco branco, tá? Por exemplo, um dente que foi extraído e não vai ser doado, vai no saco branco. Então, ó, os resíduos, finalmente, os resíduos do grupo A, onde é que eles têm que ser acondicionados? Em saco branco, leitoso, resistente à ruptura e vazamento e impermeável, respeitando, então, o limite de peso de cada saco, tá? E o saco, ele deve ser preenchido somente até 2/3 da sua capacidade, sendo proibido seu esvaziamento e reaproveitamento. Tá bem? Então, esses sacos, eles não podem ser reaproveitados. A identificação, então, do grupo A é o símbolo de substância infectante, como a gente viu, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos. Então, esse aí é o símbolo que é usado, então, nesses sacos brancos. Ó, como é que é feito, então, o transporte? E aí é mais direcionado a hospitais, né? Então, é realizado em sentido único, com um roteiro definido nos hospitais. E como a gente falou, que é para não coincidir com um grande número de pessoas, né? O armazenamento, então, desses sacos brancos tem que ser em recipientes de material rígido, lavável, impermeável, com que tenha tampa articulada, né, ao próprio corpo do equipamento, cantos arredondados para não perfurar o saco e serem identificados de acordo com o resíduo. E aí, então, vai vir o carro, né, o pessoal da coleta, que é responsável por dar o tratamento e o destino apropriado para esses resíduos. Entendido até aqui? Sim? Bom, então após o tratamento que a gente falou, né, após a autoclavagem desse material, os resíduos sólidos do grupo A, eles vão ser considerados resíduos do grupo D, porque pense comigo, então a gente tinha aquilo cheio de sangue, saliva, a gente botou no autoclave, a gente matou todos os micro-organismos, então virou lixo comum, né? Então, de novo, os resíduos sólidos do grupo A serão considerados resíduos do grupo D, para fins de disposição final. Então, eles podem ser colocados aonde? No aterro sanitário, tá? Eles não poderão ser reciclados, reutilizados ou reaproveitados. Até porque, depois que eles saem da autoclave, tu nem identifica o que, vira uma coisa só, tá? Porque derrete coisas, então não tem como reutilizar. Então, aqui só seria se fosse incinerado, né? Mas a gente sabe que não é o método mais adequado. E daí, depois também da incineração, vai para o aterro sanitário. Já os resíduos químicos. Então, vamos de novo ver os conceitos. Segundo a CONAMA, são os resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido às suas características físicas, químicas e físico-químicas.
Já a Anvisa, ela fala que são resíduos contendo substâncias químicas que apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Tá? Bom, quais são os exemplos então de resíduos químicos? Soluções desinfetantes, ácidos, remédios vencidos. No consultório odontológico, os produtos os líquidos que a gente usa para fazer a revelação do filme radiográfico, tá? E aí os resíduos químicos, como eles são líquidos, eles têm que ser acondicionados, guardados em frascos de até 2 litros ou em bombonas, em frascos maiores, apropriados ao líquido, tá? Recipientes, então, eles têm que ser de plástico, têm que ser resistentes, rígidos e estanques, com tampa rosqueada e vedante. Por quê? Porque algum desses líquidos pode acabar permitindo a emissão de gases, então por isso que tem que ser tampado. Eles têm que ser identificados através do símbolo, então, de risco associado e com discriminação da substância química e frase de risco. Então, é aquela caveirinha que é colocada, né? E importante, não se deve misturar os tipos de resíduos. Por quê? Porque às vezes porque a gente está falando de líquidos, né? Então, um líquido ele pode acabar tendo interação com o outro e pode acabar causando alguma reação, tá? Então, nunca deve se misturar os líquidos. De novo, então, o local adequado ao volume gerado e frequência da coleta. Então, tem que ter um local adequado, né, ao volume gerado. Então, tem que ser frascos adequados ao volume que se tem. E frequência da coleta. Então, quantas vezes por semana passa aquela coleta, atendendo às condições básicas de segurança. Entendido? Então, a gente falou do grupo A e do grupo B. Ainda faltam uns grupos por aí. Bom, então o grupo C que a gente conversou, né, que no consultório odontológico a gente não gera produtos radioativos. Mas daí seriam os materiais radioativos ou contaminados com radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados então em normas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, daí os produtos, isso mais para hospitais, né, receberiam então esse símbolo que está ali desenhado ao lado. Quais são os exemplos onde a gente encontra, né? Na radioterapia, então, tá? Serviços de medicina nuclear, rejeitos radioativos provenientes de laboratórios de análises clínicas. Então, eles devem ser descartados de acordo com a Comissão de Energia Nuclear do Brasil, tá? A Comissão Nacional de Energia Nuclear. Já o grupo D, que é o nosso conhecido, é o grupo que a gente tem em casa. O que é? São todos os demais resíduos de estabelecimentos de saúde que não se enquadram nos grupos descritos anteriormente. Então, é todo o resto, que não apresentam riscos, não tem risco, não apresentam riscos biológicos, químicos ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, tá? Então, o grupo D é todo o resto, tipo copo descartável, papel, folha de rosto que tu secou a mão, todo o resto. Eles devem ser acondicionados, então, de acordo com as orientações dos serviços locais de limpeza urbana, utilizando-se sacos impermeáveis pretos contidos em recipientes. Então, normalmente se usa sacos pretos para ele, tá? E grande parte do lixo do grupo D, né, dos resíduos, ele pode ser destinado à reciclagem. Então, a reciclagem ela é a atividade de transformar materiais já usados em novos produtos que podem ser comercializados. Então, sempre que possível, é uma excelente iniciativa, né? Como a gente falou, que a gente tem uma produção exagerada de resíduos, então, qualquer forma de minimizar isso, de reutilizar, de reciclar, é muito bem-vindo. Alguns benefícios, então, eu trago aqui para vocês sobre a coleta seletiva, né? Por que é bom fazer? Porque diminui os custos da produção com o aproveitamento de recicláveis pelas indústrias,
diminui o desperdício, claro, né? Melhora a limpeza e a higiene da cidade, diminui os gastos com a limpeza urbana, tá? Cria oportunidade de fortalecer cooperativas, gera emprego e renda pela comercialização dos recicláveis. Ainda, menor redução de florestas nativas, então não precisa destruir mais para gerar mais, né? Dá para reutilizar. Reduz a extração dos recursos naturais, diminui a poluição do solo, da água e do ar, economiza energia e água, diminui o lixo nos aterros e lixões e prolonga a vida útil dos aterros sanitários. Então, como a gente falou, esses aterros sanitários eles vão ter em algum momento eles vão atingir o total da capacidade deles. Então, quanto mais a gente conseguir prolongar a vida útil deles, melhor, né? Bom, quando a gente olha para os resíduos comuns e o tempo que eles demoram para se decompor na natureza, olha o que a gente observa. Os jornais, eles demoram de 2 a 6 semanas. Os pneus, é um tempo indeterminado, é muito tempo. Embalagens de papel, 1 a 4 meses. Guardanapos de papel, 3 meses para degradar. Pontas de cigarro, 10 anos. Latas de alumínio, 100 a 500 anos. Chicletes, 5 a 10 anos. Sacos e copos plásticos, 200 a 450 anos. E pilhas, 100 a 500 anos. Então, é muita coisa, né, pessoal? É muita coisa. Algumas curiosidades, então. Cada brasileiro que viva até os 70 anos, a gente vai viver, né, se Deus quiser, vai produzir 25 toneladas de detritos. A cada 1.000 quilos de vidro que é reciclado, corresponde a 1.300 quilos de areia extraída que é poupada. 1.000 quilos de plástico reciclado corresponde a milhares de litros de petróleo poupados, tá? E aí, aqui, a título, e vocês têm que saber isso, é que sempre que um resíduo comum, ou seja, do grupo D, entrar em contato direto com resíduos do grupo A, que é infectante, B, que é químico, ou C, que é radioativo, considera-se que o seu descarte deverá seguir os procedimentos específicos recomendados para cada grupo, A, B ou C, tá? Então, resíduos comuns como copo descartável, embalagens, papéis, restos de alimentos que não estão contaminados, eles nunca devem ser descartados em sacos brancos ou em caixas de perfuro cortantes. Por quê? Porque daí eles passam a fazer parte desses grupos, tá? Então eu nunca devo jogar, por exemplo, um copo descartável no lixo branco, porque eu estou aumentando o volume daquele lixo, né? E ele não é um lixo contaminado, ele é um lixo comum. A partir do momento que ele entrou em contato com o lixo branco, eu não posso tirar e colocar no lixo preto, tá? Ele passou a ser um resíduo contaminado. E aí, o último grupo, o grupo E, e daí tem uma faquinha saindo da minha foto ali, né, do meu vídeo, tá? O grupo E, só para deixar claro que o grupo E significa materiais perfuro-cortantes ou escarificantes, tá? Exemplos: lâminas de bisturi, agulhas, scalpes, ampolas de vidro, lâminas e lamínulas, que são lâminas pequenininhas, tá? Eles devem ser armazenados em recipientes rígidos, resistentes à ruptura e vazamento, com tampa e devidamente identificados. Então, os resíduos do grupo E, eles têm que ser descartados nessa embalagem que vocês veem na foto, nessa caixinha amarela. Acho que muitos de vocês já viram. Ela tá em todas as nossas clínicas, tá nos consultórios, tá? Ela é padrão. Então, é expressamente proibido esvaziar essa caixinha e reaproveitar, tá? Ela é para uso de uma vez só. E as agulhas, elas devem ser desprezadas juntos com as seringas, nunca reencapá-las, tá? Então, tudo que é pérfuro cortante tem que ser colocado nessa caixa. O transporte, então, é da mesma forma que a gente já falado aqui, é no que compete hospitais, que daí é em momentos de menor fluxo de pessoas, né, para não ter nenhum tipo de acidente.
E, de novo, essa cartinha ela só pode ser preenchida até 2/3 da sua capacidade, tá? Bom, após o tratamento, então, os resíduos sólidos do grupo E, que são perfuro cortantes, serão considerados resíduos do grupo D, para fins de disposição final. Então, esses resíduos, eles são autoclavados, depois da autoclavagem, eles já podem ser colocados no aterro sanitário. E, de novo, eles não poderão ser reciclados, reutilizados ou reaproveitados. Tá? E aqui é caso eles sejam incinerados, então. Então, depois de serem incinerados, eles poderão ser colocados no aterro sanitário. Aqui, então, é só uma curiosidade para vocês. Então, 1 em cada 3 pessoas não faz ideia da onde que vai o lixo que ela produz por dia. E vocês fazem? Para onde que vai o lixo que vocês produzem? Bom, a nossa região aqui de Itajaí, Balneário Camboriú, Itajaí, ela tem um aterro sanitário, que é o nome é de Caianduba, tá, em Itajaí, que ele recebe em média 300 toneladas por mês de lixo, e ele reutiliza o gás metano, tá, numa usina de biogás, de biocombustível, transformando em energia elétrica, o que é muito legal. Ainda é importante lembrar, então, que as pessoas que fazem a coleta, o transporte, a limpeza, então, das clínicas que mexem nesses lixos, elas têm que usar equipamentos de proteção individual, tá? Para se proteger, então, para se proteger de acidentes. E ainda, então, o gerenciamento dos resíduos do serviço de saúde, ele é de responsabilidade de quem produz, tá? Cabendo aos órgãos públicos a regulamentação e a fiscalização. Então, cada estabelecimento de saúde que gera resíduos do serviço de saúde, ele tem que ter um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Então, é obrigatório. Então, isso é lei. Então, pela lei, cada estabelecimento tem que ter esse plano, tá? E ó, a gente tem uma lei do meio ambiente que diz que responsabiliza administrativa, civil e penalmente as pessoas físicas e jurídicas autoras e coautoras de condutas ou atividades lesivas ao meio ambiente. Então, qualquer coisa que tu faça contra o meio ambiente, ela constitui uma atividade lesiva, tá? Então, como eu falei, cada estabelecimento tem que ter um plano de gerenciamento de resíduos de serviços sólidos, tá? Então, todo gerador de resíduos de serviço de saúde, ele deve elaborar um plano de gerenciamento de resíduos, tá? Baseado nas características dos resíduos gerados. Então, se eu tenho uma clínica, eu tenho que ter um plano desses. Então, o plano, ele contempla aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, disposição final, bem como a proteção à saúde pública. Então, todas aquelas etapas que a gente falou antes têm que estar descritas nesse plano. Qual é o objetivo de eu ter um plano desse na minha clínica? Minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados um manejo seguro, tá? Bom, daí nesse plano a gente tem que ter a descrição das etapas, então todas as etapas que a gente conversou hoje, né? Desde a segregação, acondicionamento, identificação, até a disposição final, então até descrever onde vai ser disposto, né, esses resíduos. E ele tem que abordar, então, a caracterizar a instituição, né, identificar a instituição, caracterizar quem é o responsável técnico por aquela instituição, qual que é o CRO do responsável, as características e aspectos físicos e ambientais, então a estrutura física, da onde vem o abastecimento de água, efluentes, e fazer um diagnóstico do gerenciamento dos resíduos. Então, como é que vai ser feita a etapa, então, de coleta e disposição final dos resíduos. Bom, ele vai abordar, então, atenção à saúde, tá? Registro de sorologias e imunizações dos profissionais, capacitação, controle de insetos e roedores, serviços contratados. Então, quem vai fazer o tratamento dos meus resíduos?
tem que ter referências e certidões e licenças, tá? E esse plano, o importante é que esse plano, ele tem que ser apresentado e aprovado pela Visa, pela Vigilância Sanitária Municipal, tá bem? E aqui, só eu acho que a gente já tá acabando a aula, acho que sim, vamos ver. Já estamos finalmente. Só para trazer para vocês, aqui a gente tem um artigo, então, que ele fala, ó, o título do artigo é Resíduos do Serviço de Saúde, conhecimento sobre a geração e responsabilidade dos formandos em odontologia das faculdades de Santa Catarina. E aí eles entrevistaram 138 estudantes de odontologia e eles perguntaram para onde que certas coisas tinham que ser descartadas. E eles viram se os estudantes responderam de forma correta ou incorreta. Daí eu destaquei alguns, ó. O primeiro, liga de amálgama. A maior parte dos estudantes acertou qual que teria que ser o descarte correto, então, das ligas de amálgama. Já o outro que eu destaquei para vocês, ó, que deu uma diferença. Invólucro da película radiográfica, aquele invólucro. A maior parte, ó, 97% dos estudantes, ele deu um destino incorreto para o invólucro da película radiográfica, tá? Então, a gente sabe que o invólucro, a parte de plástico, ela pode ir no lixo comum, mas a gente tem a película de chumbo que ela tem que ser separada, tá? Ali, o outro, ó, luvas e outros EPIs utilizados. A maior parte respondeu de forma correta, mas ainda 41 estudantes erraram. É bastante coisa, tá? E resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde, a gente teve 88 estudantes responderam da forma incorreta. Então, a maior parte respondeu da forma incorreta, tá? Então, ainda tem muita coisa para ser informada, né? Esclarecida. Bom, principais irregularidades. Aqui eu trouxe para vocês só uma série de fotos para a gente tentar descobrir se está tudo certo ou se tem coisas erradas. Vamos olhar a primeira foto ali. O que vocês veem? A primeira foto, a gente tem o quê? Uma caixa para resíduos pérfuro cortantes. E a gente observa o quê? A caixa está totalmente aberta, tá errado, tá? Então, essa caixa ela tem que estar fechada e ela tem que estar num balcão. A caixa ao lado ali, ela também está aberta. Então, ela tem que estar fechadinha e só aquela entrada redondinha tem que estar aberta. Aqui, ó, aqui não é o descarte correto, então, desses vidros. Esses vidros, essas ampolas de vidro, elas têm que ser descartadas naquelas caixinhas amarelas também. Então, tudo que pode cortar tem que ser descartado nas caixas amarelas. Aqui, ó, a gente tem, ó, pratinho plástico no saco branco. Acompanhem comigo. Não pode, né? Então, qual que seria o saco adequado? O saco preto. Ali no saco preto, a gente tem, não sei se vocês conseguem ver, tem uma seringa, tá? Tá errado. Então, a seringa com agulha, o destino correto seria na caixinha amarela para pérfuro cortantes. Aqui, totalmente errado, né? Então, esses sacos têm que estar em recipientes rígidos. Ali na foto, à minha direita, tem uma luva que está fora do saco, tá? E ó, o saco tá até a boca, não tá nem fechando a tampa, né? Então tá errado. Aqui, ó, a gente tem mangueiras, que às vezes a gente usa em procedimento com sangue, não tem nem um saco envolvendo, tá simplesmente ali no lixo. Ali um acúmulo de sacos, tá errado, né, pessoal? Onde é que esse monte de saco devia estar? Em recipientes fechados, né? Até que a coleta seja feita. E aqui, o que tem errado nessas fotos? Me responda. O que a gente vê na foto 1 ali? E na 2 também? A gente vê luvas e gorro, né? Isso pelo menos é o que eu vejo. Luva e gorro, pessoal, são equipamentos de proteção contaminados, né? Então, eles têm que ser descartados no saco branco. Aqui, ó, balão no saco branco, não, né? Então tem que ser descartado no saco preto. Ali também, ó, a gente tem luva que eu consigo identificar ali no saco preto. Tá errado, tem que ser no saco branco, tá? Esse último slide aqui foi uma foto tirada aqui na clínica até,
tá? Então, você sempre tem que destinar no lixo correto. Até porque às vezes a gente recebe, então, avisos que os alunos fizeram de forma irregular e a gente tem que chamar a atenção deles, tá bem? Então tá, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida sobre a aula, qualquer mesmo, eu tô ali no chat para esclarecer, tá? Podem ficar à vontade. Eu disponibilizei para vocês uma lista de exercícios, então, para vocês realizarem quando finalizarem esse vídeo, tá bem? Então, bons estudos. Por favor, qualquer dúvida, mandem mensagem, eu estou ali só para vocês, só para esclarecer dúvidas de vocês, tá bem? Então tá, bons estudos!